Senhoras e senhores, finalmente chegamos no grande dia, o primeiro dia do Festival Folclórico de Parintins, onde teve as apresentações dos Bois Bumbás Garantido e Caprichoso na noite de ontem, sexta-feira, dia 26 de junho. E o boi que abriu as apresentações foi o Boi Bumbá Caprichoso, que vamos fazer a nossa resenha das coisas que ele apresentou na arena, das coisas que o Garantido apresentou na arena. Como sempre, nós vamos fazer a nossa resenha pós-apresentação. Mas antes de começarmos essa resenha, vamos trazer a mensagem que sempre trouxemos desde quando começamos a gravar esse tipo de vídeo. É que assistir pela televisão é muito diferente do que assistir em loco. Então tem coisas que a gente pode ter deixado passar por estar limitado ao que a TV mostra. E pessoas que assistiram dentro da arena podem ter assistido muito mais coisas. Então, se a gente não comentar alguma coisa aqui, foi por causa disso, certo? Então, a gente vai começar pelo boi que abriu a primeira noite de sexta-feira e vai abrir as próximas noites, que é o Boi Bumbá Caprichoso, que nessa noite de sexta-feira trouxe o Brinquedo do Povo Canta Parintins, o Chão de Origem, que foi o subtema da primeira noite. Bem, na entrada do Caprichoso já tivemos uma entrada pelo alto, que é algo que o Boi Bumbá Caprichoso sempre faz desde 2022, não é algo novo, mas ainda assim emociona muita gente, porque no chão, como o Caprichoso aprendeu a fazer aquelas entradas apoteóticas que o Garantido fez no ano passado, o Caprichoso veio para não ficar por trás, também fez igual, fez uma entrada apoteótica muito bonita e trouxe algo que foi muito interessante, que foi vários boizinhos dentro da arena para compor todo aquele cenário de entrada, que foi muito bonito, foi lindo de se ver. Tanto que na transmissão teve uma coisa interessante que a gente viu, que teve muitas pessoas se emocionando na galera do Boi Bumbá Caprichoso. Em alguns closes na galera você poderia ver pessoas chorando, pessoas no meio da galera limpando as lágrimas, que foi um negócio muito bonito de se ver, e isso é verdadeiramente o sentimento do Festival de Parintins. A gente vai passar para o nosso próximo momento, que anotamos aqui, que foi a evolução do Boi Bumbá Caprichoso, que falamos na resenha do ensaio técnico, que a evolução do Boi Bumbá Caprichoso parecia muito dura, parecia bem ruim. Na apresentação de ontem deu uma leve melhorada, eles fizeram algumas coisas lá que agregaram a evolução do Boi Bumbá Caprichoso, então foi uma evolução um pouco melhor, mas não é melhor que a evolução que o Boi Bumbá Garantido sempre traz, que é aquela evolução um pouco mais leve, mais solta, aquela evolução graciosa que o Boi Bumbá Garantido tem, o Boi Bumbá Caprichoso ainda não consegue fazer ou alcançar, certo? Mas isso daí é característica dos bois, mas isso pode ser algo preocupante, porque pode tirar décimos de evolução do boi, assim como eu tinha falado em 2024, certo? Mas isso daqui foi uma das anotações. A próxima que a gente vai passar é para justamente a figura típica regional, o Brincador de Boi, que foi uma figura típica regional sensacional. Cara, foi muito bom. Até onde eu sei, eu não me lembro de ver uma figura típica regional que exaltasse a brincadeira de boi. Eu já vi várias figuras típicas regionais exaltando o dia a dia do caboclo ribeirinho, mas pelo menos a brincadeira de boi é a primeira vez que eu vejo, e foi sensacional, principalmente no momento onde eles recriaram o boi de rua, que foi uma das minhas preocupações na resenha do ensaio técnico. Mas aqui tudo ornamentou, tudo ficou bonito, tudo ficou ajeitadinho, então esse momento aqui foi sensacional, um dos pontos altos da noite, colaborou muito com a noite do Boi Bumbá Caprichoso, que daqui a pouco vamos dar o resumo geral, certo? E logo em seguida da figura típica regional, na mesma alegoria, tivemos a entrada da Marcela Marialva, porta-estandarte do Boi Bumbá Caprichoso, que é irrepreensível. A evolução da Marcela Marialva é algo que não se tem como julgar, porque tudo que ela faz é perfeito. A evolução da Marcela Marialva foi perfeita do início ao fim. Não tem muito o que adicionar, porque a Marcela Marialva é sinônimo de perfeição, certo? Então, passando por ela, que foi incrível, nós vamos passar para a evolução da Sinhazinha da Fazenda, Valentina Cid, que veio com um vestido muito bonito,
Muito legal porque veio referenciando a lenda de logo a seguir. Falando da evolução da Cid, foi uma evolução legal, deu para perceber que aquele tablado limitou muito a evolução da Valentina Cid, que pode ser algo preocupante no resultado final, mas pelo que a gente viu, ela fez o básico, conseguiu fazer tudo que tinha que fazer, só que teve uma cartada na manga que me pegou de surpresa e me deixou boquiaberto, que foi este momento aqui, quando a Valentina Cid começou a literalmente flutuar em cima do tablado. Cara, isso foi sensacional, porque a gente vai passar agora pros versos do amo Caetano Medeiros. Vamos dizer assim que a primeira noite do festival não foi a noite dos amos, porque a maioria dos versos que eles fizeram foram versos meio batidos, versos que já fizeram antes, então não teve tanto impacto, pelo menos eu não senti tanto impacto. Mas temos o segundo verso, que foi meio que a imagem da noite, que foi o verso da denúncia de acusação de racismo recreativo que aconteceu durante a pré-temporada de 2024, que foi um inferno. E trouxe isso como verso de desafio, tá? Não é algo novo, não é algo que eu, pelo menos, não me impactei, porque já é uma discussão bem antiga. Mas tá aí, virou quase que a imagem do Festival de Parintins da primeira noite. Mas a gente vai pro verso que realmente me pegou e que pra mim interessa, que é a presença do nosso querido e eterno amo Rei Azevedo na arena novamente. O Rei Azevedo, pra quem não conhece ou pra quem tá assistindo o Festival de Parintins pela primeira vez, foi um dos maiores amos do boi bumbá caprichoso durante os anos 90 e um pedacinho dos anos 2000. O Rei Azevedo tá na história do boi bumbá caprichoso, e ver ele na arena sendo exaltado como ele deve ser exaltado foi algo muito bonito nessa noite. Pra mim, dos versos que o Caetano fez, essa foi a melhor coisa que ele fez, que foi deixar o Rei Azevedo na arena novamente, certo? Essa foi uma das coisas que foi destaque da noite. Agora a gente vai passar para a lenda da noite, a lenda em Candeia. Uma lenda gigantesca do Alex Salvador. Novamente o Alex Salvador salvando em termos alegóricos o boi bumbá caprichoso, porque essa lenda aqui, mesmo que tenha sido com a base da alegoria do Merandolino do ano passado, ele conseguiu fazer uma coisa surpreendente aqui. Aqui a gente pode ver que a cobra grande saiu literalmente debaixo da cidade de Parintins, que estava no alto da alegoria. E esse tipo de representação, pelo menos até onde eu lembro, é a primeira vez que eu vejo da cobra grande sair debaixo da ilha, já que isso é uma das lendas mais comuns das cidades do norte do Brasil. E Parintins, inclusive, tem uma história dessa, de ter uma cobra grande debaixo da ilha. Era uma alegoria meio que básica, não era com muitas coisas milaborantes como o boi bumbá caprichoso vem trazendo nos últimos anos, mas é aquele básico bem feito. Mas sabemos que tudo que o Alex Salvador faz é um básico extremamente bem feito, porque a cobra grande fez isso daqui e eu realmente não esperava que ele fosse abrir a cabeça desse jeito. Eu achei sensacional, tá? E com a cobra grande abrindo toda a cabeça dela, revelou que a Marciele Albuquerque, o nosso próximo tópico, iria vir evoluir. Bem, a Marciele Albuquerque, esse ano, como já dissemos, não ia ter vida fácil, porque a Isabelle Nogueira ia vir sensacional também, ia vir tete a tete com ela, mas a Marciele Albuquerque não deixou se abater, fez a sua evolução maravilhosamente bem, tá? Não tem muito o que adicionar para ela. Marciele Albuquerque corrigiu aqueles problemas no ensaio e fez uma ótima apresentação, certo? E passando para o nosso próximo tópico, aqui não temos as imagens, mas temos o print das apresentações na TV, que é a coreografia do Curupira, que foi algo sensacional, uma coreografia muito bem feita, muito bem montada, os pequenos cenários que estavam aqui, a alegoria do monstro correntão no fundo, cara, tudo ornamentou, tudo fez casar tão bem, o corpo cênico muito preciso, muito rápido, cara, foi uma coreografia incrível. Quando a câmera abria assim no geral da arena, dava pra ver aquela coisa bonita, aquela coisa colorida, uma apresentação deles sensacional. Inclusive teve novamente, como em 2024, a tirolesa no Bumbódromo, que adicionou um pouco de beleza a esse momento. Então, coreografia do Curupira foi um dos momentos dessa apresentação do boi bumbá caprichoso, certo? E saindo dessa alegoria do monstro correntão,
Quem foi o item que veio para evoluir? Foi ela, a Cleise Simas, rainha do folclore do Boi-bumbá Caprichoso, que na sua chegada teve um pouco de dificuldade de sair de dentro daquele módulo e foi algo perceptível. Mas quando ela chegou, ela foi lá e fez a sua evolução boa como sempre. Mas aqui na própria imagem mesmo temos algo que é preocupante na evolução dela, que não foi algo que ela fez, mas foi algo que foi mal planejado, que foi o excesso de fumaça na hora da sua evolução. Tinha alguns momentos que a gente não conseguia ver a Cleise na hora que ela começava a evoluir. Não sei como os jurados vão interpretar isso, porque não tem como julgar se você não conseguir ver a item. E aqui, pelo menos na hora que eles botam ela naquela escada e começa a levantar, ela foi totalmente coberta pela fumaça. Mas isso daí é outra coisa que a gente só vai descobrir o resultado na segunda-feira. Mas fora isso, a evolução da Cleise Simas foi sensacional, como uma boa rainha deve ser. Passando para o nosso próximo tópico, nós vamos para o ritual indígena Ferrão de Fogo. Ferrão de Fogo é aquele ritual clássico do Festival de Parintins que já veio milhares de vezes, que é o ritual da tucandeira, o ritual Wachamã. Essa alegoria dá pra ver que ela é uma alegoria um pouco mais simples em relação das alegorias de rituais que o Boi-bumbá Caprichoso já trouxe, mas é uma alegoria bem feita, muito bonita, só que aqui a gente tem que alertar que ela tem risco de perder 1/10 justamente pelos olhos da lagarta. Podemos ver que só um dos olhos da lagarta, das duas que tinha em cada lado da alegoria, acendeu, só que não ficou aceso por muito tempo, ficou acendendo, apagando, o mesmo problema que teve em Mirandolino no ano passado e que custou alguns décimos dessa alegoria. Talvez possa acontecer com essa daqui também, que é uma pena porque é uma alegoria muito bem feita, bonita, e no ritual em si é aquela base que todo mundo sabe, foi aquele ritual muito bem feito. E com isso nós vamos para o nosso último tópico, que é com ele, pajé Eric Beltrão, novamente se mostrando ser o maior pajé do Festival de Parintins. A sua evolução é incrível, irrepreensível com o seu corpo de dança, então é algo que casa, é sensacional, tá? A evolução do pajé Eric Beltrão nessa noite de sexta-feira foi algo para ficar marcado na história, porque o Eric Beltrão consegue fazer apresentações incríveis, certo? Bem, indo pro resumo da apresentação do Boi-bumbá Caprichoso, o Boi-bumbá Caprichoso não está morto, tá? O Boi-bumbá Caprichoso está bem vivo, tá na disputa, ele quer trazer esse troféu de volta para sua prateleira e ele não vai largar mão disso, mesmo que tenham alguns problemas alegóricos visíveis. Nesse ano, o Boi-bumbá Caprichoso ele fez algo incrível, algo que dificilmente ele faz, que é trazer um repertório bom para dentro da arena. Pelo menos nessa sexta-feira, eu não tenho o que reclamar do repertório do Boi-bumbá Caprichoso. Cara, foi tudo muito bom. A apresentação mesmo não caiu em nenhum momento, pelo menos do que eu percebi. A evolução de quase todos os itens foram perfeitas. A organização do Boi-bumbá Caprichoso, perfeito. Foi quase tudo perfeito, tirando algumas coisas aqui ou ali. As alegorias, mesmo vindo mais básicas, elas fizeram aquele básico bem feito, tá ligado? Principalmente na alegoria do Alex Salvador, da lenda em Candeia, que veio aquele básico que pum, explodiu, tá ligado? Então o Boi-bumbá Caprichoso, ele não tá morto, ele tá na ativa, ele vai vir pra tentar ganhar de novo e a gente vai ver se o Boi-bumbá Caprichoso levou a primeira noite ou se o garantido levou a segunda noite, porque agora a gente vai passar a apresentação de sexta-feira do Boi-bumbá Garantido. Bem, o Boi-bumbá Garantido trouxe o subtema da noite com um auto-titulado Portal do Encantamento, e que na sua entrada já podemos ver a força que o Boi-bumbá Garantido traria para a arena com a sua abertura apoteótica. Cara, que abertura foda, tá? Eu achei uma abertura muito boa. Emulou um pouco o que ela fez do ano passado, mas não deixa de ser bom. Foi uma abertura sensacional. O corpo de dança do Grande Cats adiciona muito pro Boi-bumbá Garantido. Naquele módulo de cobra que era partido em pedaços assim, dando a impressão que ela entrava para dentro da terra. Onde saiu alguns itens como o Davi Assayag e o Israel Paulain. Cara, foi uma entrada interessante, tá? Foi uma entrada muito boa. Inclusive, emendou
com a celebração temática do Boi Bumbá Garantido, o Portal do Encantamento, onde eles refizeram aquela capa do Portal do Encantamento nessa alegoria aqui. Essa alegoria tava muito bonita, muito, cara, era uma alegoria sensacional, só que na transmissão a crítica não mostrou ela de perto e eu tava doido para ver aquela alegoria de perto, só que ela não mostrou. Mas fora a alegoria, durante a defesa do tema do Boi Bumbá Garantido, o Davi Assayag mostrou para que veio, cara, que interpretação sensacional do Davi Assayag. Já falamos que esse ano é o ano do nosso rei Davi Assayag, porque ele está voando, pouquíssimo esqueceu algumas letras ou errou algumas coisas. Ele mandou, não precisou de ajuda e fez o que o rei deveria fazer, que foi cantar lindamente, certo? Mas voltando nesse momento aqui, o rei defendeu o tema com maestria, tá? A alegoria também foi muito bem feita. Não foi mostrado direito, mas enfim. Mas foi muito bem feita. E nisso a gente emenda para a chegada do dono da festa, o Boi Bumbá Garantido. Como falamos na evolução do Boi Bumbá Caprichoso, o Boi Bumbá Garantido tem os movimentos perfeitos. É uma perfeição de evolução. Aqui é irrepreensível, cara. O Boi Bumbá Garantido, a evolução dele é uma coisa incrível, tá? E junto com isso teve as toadas de evolução, com a última toada da Tadeu Garcia, que fez parte da trilha sonora de evolução do Bumbá Garantido, que foi uma belíssima homenagem, tá? Tadeu Garcia deixou uma bela discografia que pode ser muito bem utilizada daqui pra frente, certo? E com isso a gente emenda ainda na mesma alegoria com a chegada da porta-estandarte Jevelin Mendonça. A Jevelin Mendonça teve bastante reforços de 10 na apresentação dela, mas falando da evolução dela mesmo, dela sozinha, a Jevelin Mendonça tá vindo para bater de frente com a Marcela Marialva, tá? E ela não está de brincadeira. Jevelin Mendonça evoluiu super bem dentro da arena. Cara, ela fez uma evolução muito explosiva. Foi quase que um furacão vermelho. O único ponto que eu tenho que atentar é que essa indumentária eu achei um pouco esquisita, tá? Eu achei uma indumentária muito carnavalizada, tá? Mas fora isso, a Jevelin Mendonça veio, fez o que tinha que fazer e fez um trabalho irrepreensível, certo? E emendando para isso, nós vamos para a nossa estreante, Raira Lins. Estreou como Sinhazinha da Fazenda nesse ano, nessa sexta-feira agora, substituindo a Valentina Coimbra, que foi a maior sinhazinha dessa década de 2020 pra cá, e que era uma sinhazinha muito querida e ainda continua sendo. A evolução da Raira Lins foi uma boa evolução, tá? Ela não sentiu o peso da arena, foi lá, fez o que tinha que fazer, foi incrível, tá? Evoluiu ao som da mais bela sinhazinha de 2002, que é uma toada que ficou muito atrelada a Valentina Coimbra. Podiam escolher uma toada nova para ela, mas mesmo assim ela foi lá e fez o que tinha que fazer. Então Raira Lins fez uma ótima estreia e vamos ver como é que ela vai sair hoje na segunda noite, que geralmente é a noite mais forte do Boi Bumbá Garantido, certo? A gente vai passar agora para a lenda Pindalvo Miga. Bem, na entrada do Pindalvo Miga eu senti que deu uma demorada para a alegoria ser pronta, tá? Tanto que esticaram um pouco mais as toadas de galera, então acho que deu algum problema na hora da alegoria entrar. Mas com a alegoria tudo pronta, temos que dizer que a alegoria é muito bonita, é gigantesca, é bem feita. Mas tem algumas coisas aqui que eu acho que falta, tá ligado? A central é muito interessante, cara, essa águia gigantesca. Mas as laterais parece que tá faltando coisa, entendeu? Você olha aqui, parece que tá muito vazio, falta coisa aqui, falta elementos. Então, assim, falando da alegoria, não é uma alegoria que me agradou muito. Eu achei que faltava alguma coisa. E também a alegoria veio só pra trazer a item e depois foi embora, novamente com uma dificuldade de ir embora. Mas falando do momento em si, foi uma lenda interessante, foi bem executada, não tem muito o que dizer com ela, no máximo só da alegoria, porque quem essa alegoria trouxe foi a nossa Cunhaporanga Isabelle Nogueira. Bem, a Isabelle Nogueira pode ser que seja o último ano de arena dela, ou pelo menos é o que o vento anda soprando por aí. E então ela veio, cara, de um jeito que ela nunca tinha vindo antes. Ela veio uma cunhã aguerrida, com passos muito bem marcados, muito bem feitos. Ela veio
no estilo da Marciele, que é pra brigar diretamente com ela, tá? Então, pelo menos na noite de hoje foi uma briga tete a tete. Eu mesmo assistindo tanto os ensaios técnicos quanto a noite de apresentação de hoje, eu não consigo dizer quem é melhor, porque as duas estão bem no páreo, certo? Mas a evolução da Isabelle Nogueira foi uma ótima evolução. Ela, inclusive, a sua indumentária é uma indumentária muito bonita, tá? De gavião, toda branca, cara, muito bonito. E que, inclusive, ela se transformou em no fechamento da sua evolução. Que é algo bem simples, tá? É algo bem sem muita elaboração, mas eu achei isso daqui muito bom, tá? Mesmo que seja algo simples, eu achei isso daqui muito bom. A Isabelle Nogueira fez uma ótima apresentação, certo? Com isso, a gente vai emendar para a figura típica regional Mães da Floresta. Cara, para uma alegoria de figura típica regional, ela tava gigantesca e muito bem feita. Levando em consideração o que o Boi Bumbá Garantido fazia de figura típica regional até alguns anos atrás, para essas grandiosidades, cara, é um salto gigantesco, tá? É um salto gigantesco para os artistas do Boi Bumbá Garantido, mas para mim o destaque dessa figura típica regional não foi alegoria, mas sim essa mulher, Márcia Siqueira. Márcia Siqueira é a voz, cara, a voz da Márcia Siqueira, eu sempre vou falar e sempre vou repetir, a voz da Márcia Siqueira parece que é um coral de anjos. Cara, o que essa mulher canta não tá escrito, tá ligado? A Márcia Siqueira fez esse momento ficar muito emocionante, tá? Fez uma ótima apresentação nessa figura típica regional e novamente cravou o seu nome na história do Festival de Parintins. Márcia Siqueira, parabéns, cara, você é incrível. O tanto que você canta eu não tenho nem o que dizer, me falta palavras, certo? Márcia Siqueira levou essa figura típica regional das Mães das Florestas, porque em seguida, saindo da alegoria da Mãe da Floresta, tivemos ela que é atualmente a maior rainha do folclore do Festival de Parintins, certo? A Lívia Cristina veio para fazer a sua evolução dentro da arena. Podemos dizer que depois de assistir a evolução da Cleise, ela meio que se igualou ao que a Cleise fazia. Então a gente vai ter um embate muito bom, não um embate tão displicente como no ano passado, mas nesse ano vai ter um embate bom. Evoluiu muito bem, ela evoluiu incrível, tá? Então vamos ver se ela vai conseguir esse bicampeonato pro item dela. Mas aí Lívia Cristina fez uma ótima evolução, então não tem muito o que dizer, porque a gente vai passar para os tuxauas. Ultimamente o Boi Bumbá Garantido, uma das maiores especialidades deles é fazer tuxauas. Cara, os capacetes que eles vêm fazendo desde 2023 é algo sensacional, muito lindo. As grafias, a escolha de cores, cara, é tudo muito bonito, certo? E só que o que me chamou a atenção nesse momento foi o uso da toada Povo de Alma Vermelha de 2007 do Boi Bumbá Garantido, que é uma toada, cara, sensacional, tá? Uma toada sensacional do Paulinho do Sagrado e que foi usado de trilha sonora para a evolução deles, o que foi algo que abrilhantou a apresentação dos tuxauas vermelhos e brancos. Emendando com isso, pro penúltimo momento que chamou nossa atenção, nós vamos para o ritual O Sonho de Pajé, que era um ritual com uma alegoria gigantesca, cara. A alegoria era gigantesca. Aqui a gente viu o uso dos LEDs sendo executado de maneira perfeita, sem dar problemas de apagamentos, como deram em algumas alegorias do Boi Bumbá Caprichoso no ano passado. E a alegoria e o ritual foi e fizeram o que tinham que fazer. Tem alguma coisa que me incomoda nisso, que é a alegoria ser gigantesca, ser bem feita e servir só para trazer o item e depois ir embora, que é algo que o Festival de Parintins vem fazendo há no mínimo uns 10 anos, que é a alegoria só trazer o item e ir embora, que é uma pena porque essa alegoria estava muito boa. E trouxe o nosso último tópico desse vídeo, que é o nosso Pajé Paquetá. Não achei que foi uma evolução melhor que o do Eric Beltrão, mas fez o que tinha que fazer, fez a sua evolução. A sua indumentária aqui, cara, é um absurdo. Essa indumentária aqui é muito bonita, tá? A pintura facial que ele fez, cara, dá uma ilusão diferente, de um degradê preto de dentro pra fora, cara. Essa pintura facial dele cara, é incrível, é absurda, tá?
mas a evolução dele foi aquele arroz com feijão, certo? Não foi aquele apoteótico, mas também não foi uma evolução ruim do que ele vem fazendo nos últimos anos. Foi aquele arroz com feijão, certo? Aqui o nosso Adriano Paquetá fez o que tinha que fazer, certo? Fazendo um resumo da apresentação do Boi Bumbá Garantido, cara, o Boi Bumbá Garantido ele veio atrás desse bicampeonato e ele não vai largar o osso tão fácil. A apresentação do Boi Bumbá Garantido foi muito redonda, cara. A escolha de toadas sensacionais, todas as alegorias muito bem feitas, gigantescas, cara, com vários movimentos e até alguns usos de algumas tecnologias que o próprio Fred Gus falou que não usaria, mas ele foi lá e usou. Adicionou muito a área alegórica do Boi Bumbá Garantido. Vimos também que na arena o Boi Bumbá Garantido usou as mesmas pirotecnias que o Boi Bumbá Caprichoso usou no ano passado. A evolução dos itens, a maioria foi muito bem, fez o que tinha que fazer, fez o trabalho muito bem feito e com certeza vão tirar os 10 na segunda-feira, certo? A apresentação do Boi Bumbá Garantido nessa primeira noite, não tenho o que dizer, foi uma apresentação muito boa. E com isso a gente vai dar o nosso veredito de quem, na nossa visão, leva a noite. Bem, assistindo a apresentação dos dois bois, vendo como eles vieram tão redondos, tão bem feitos, com pouquíssimos erros, tá? Então, nosso veredito para escolher o melhor da noite é bem difícil, tá? Porque, cara, os dois bois vieram frente a frente, eles vieram, cara, pra vencer, tá? Então, nessa primeira noite, pra gente, quem leva a primeira noite pela primeira vez, eu vou dar empate, tá? Porque os dois bois vieram muito bons, muito redondos. Não tem, eu procuro coisas pra botar defeito pra ver quem é que leva a noite, mas eu não consigo, tá? Eu tô puxando aqui, não tem como. Os dois bois vieram tete a tete, vai ser uma briga muito boa nesses dois últimos dias. Então, nosso veredito da Pop Norte é que essa noite deu empate pra gente, certo? Essa foi a primeira resenha da primeira noite do Festival de Parintins 2026. Espere as próximas noites para ter a nossa resenha. E lembrando que talvez a resenha da última noite vá sair alguns dias depois, junto com o resultado que sai na segunda-feira, certo? Eu sou Marcel da Pop Norte, essa é a Pop Norte e é isso. Festival de Parintins 2026 é aqui na Pop Norte.